para que paguemos as dívidas que contratámos, pelos vistos. Pessoalmente não contratei nenhuma, estava lá fora, mas o país realmente contratou, e, portanto, que as forças democráticas deste país verdadeiramente sejam capazes, e eu nisso incluo toda a gente. Só democratas, só uns bons e todos os outros maus. Não é democracia. A democracia tem de aguentar os seus próprios inimigos até um certo ponto. E na medida em que não pode fazer outra coisa. Mas não lhes está garantido, não pode excluir nem aqueles que efetivamente não concordam. Porque a democracia é o mais difícil e o mais exigente de todas as utopias que a humanidade se inventou. Ele tem de suportar, inclusive, o insuportável. Mas legalmente e institucionalmente ser capaz de vencer quem quer vencer ou quem quer destruir. Eu acho que este país já tem história suficiente, não é, para de ressurreições internas com outros esquemas, não é, de sobrevivência, não é, e que a sua própria existência como tal é uma espécie de milagre perpétuo, dificilmente explicável, senão porque a história tinha outros parâmetros no passado, porque fugimos do pequeno território que não nos era capaz de assegurar essa vitória por muito tempo. Hoje à tarde é que vou ser sebástico, porque realmente por obrigação, porque vou ao Museu das Eras Verdes para comentar o quadro que lá está de Dom Sebastião. Ora bem, o de Dom Sebastião é bom para fazer grande poesia, não é? E mesmo dramas que a gente não faz, não temos muitos Shakespeare. Mas de facto ele é a encarnação de Portugal com utopia maior de um certo tempo, de um certo modo. Portugal, pequeno país do Ocidente, nascido no tempo em que a Europa do Norte se vê confrontada com uma invasão que veio do deserto da Arábia, não é? E pensa ser sucumbida já naquela altura, não é, pela nova religião triunfante, uma das operações mais rápidas da história, mais fulgurantes, e nós ficamos aqui, portugueses, filhos de Roma. Nós somos filhos de Roma, todos. Nós ficamos aqui na linha da frente, já no momento em que uma outra religião era a religião do Ocidente, o cristianismo, na altura, sobre a forma católica ainda nessa altura, universal, mais ou menos, e ficamos aqui na linha da vanguarda, como realmente a vanguarda dessa luta, naquela altura original, que era a luta com uma outra cultura, com outra religião, etc. E daí ficou-nos esse cruzadismo, uma coisa. Hoje não temos nenhuma espécie de cruzada para levar a cabo, em nome nem nosso, nem da Europa. Imagine, se já seria bom que a Europa fosse cruzada por si própria para defender os valores de que esta Europa é o centro e foi a origem. E nós, também disso não nos podemos esquecer, nós somos europeus. Não somente europeus, mas os primeiros europeus. Fomos os primeiros que vimos a Europa de fora. Só se vê o que está fora. O que está lá dentro não precisa ser visto, somos nós mesmos, coincidimos. O ponto mítico para mim, não é na ordem militar, da ordem geográfica, é a Ilha do Pico. Da Ilha do Pico é que se vê, realmente. Primeiro, Portugal todo pequeno, e vê-se a Europa toda, não? Vê-se de fora, primeira vez. Não sei se já há outros, não sei se os vikings viram em tempo, não sei. Uma vez quando fui a Macau,
Tinha um almirante chinês, que foi ele que descobriu a América. Não sei, não sou historiador chinês, não faço ideia. Mas os primeiros europeus verdadeiramente tivessem direito a esse nome já como europeus, quer dizer, como outros diferentes. Aqueles que primeiros são europeus, sem mais, foram como realmente nós. Não é? Estamos nessa Europa, não é? E foram os valores que triunfaram pouco a pouco realmente na Europa que condicionaram os nossos próprios valores. Os valores de Abril são esses valores da Europa restaurados, segundo o formulário que na época, os formulários que naquela época eram os correntes aqui na história da Europa. Portanto, este meu sebastianismo crítico, mesmo às vezes hipercrítico, é para que pensar que este país nunca esteve tão isolado como fisicamente o parecia ser, ou mentalmente. Então, mentalmente, nunca. A nossa cultura é um diálogo permanente. Não é? Quando eu era mais jovem, mais ingênuo, culturalmente, ainda sou, mas naquela altura pensei que nós precisávamos do diálogo com a Europa. Sempre estivemos em diálogo com a Europa, nunca do outro. O Camões dizia que nós falávamos latim, quando parecia que a nossa língua é latina. Não é a nossa língua, é a nossa alma. É particularmente latina, quer dizer, também somos do Sul, também é um outro tipo de identidade. Não porque nós nos demos a nossa própria identidade, que é um absurdo, mas porque os outros nos veem assim. Para os nudos é que somos do Sul, uma qualificação que podia ser geográfica, folclórica, mas não. Isso significa que nós não somos os bons europeus, os melhores europeus, os belos europeus. Nós somos já um pouco ácidos, o papá. Por que não? Nós somos o que somos. E já não é pouco. E espero que sejamos durante muito tempo. Muito obrigado.